Pai Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos dá para darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária, como sempre fazemos, pedindo para que você possa compartilhar, curtir, comentar e ajudar para que a gente possa continuar produzindo conteúdo e que mais pessoas sejam alcançadas pela leitura, pela palavra de Deus. Por isso, contribua, compartilhando e curtindo e orando, para que Deus nos ajude, para que possamos diariamente ler a palavra de Deus, transmitindo e compartilhando, para que todos tenham acesso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar pelo privilégio que nos dás de ler a tua palavra. E eu quero pedir que o Senhor ajude, Senhor, para que as pessoas que ouçam possam ser tocadas pelo seu Espírito e que as suas mentes, Senhor, o seu entendimento possa se abrir e possam entender a tua vontade, o teu querer, conforme registrado, revelado em sua palavra. Que seja assim, Senhor, na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura foi no capítulo 13 de Lucas. Hoje leremos a partir do capítulo 14. Lucas, capítulo 14, que diz assim: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo:
sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Apenas o capítulo 14, nossa leitura de hoje. Iniciou-se num dia de sábado, Jesus na casa de um dos fariseus, e o interessante que diz que eles estavam observando, como eu sempre tenho dito, que o conteúdo bíblico e o registro bíblico, ele, no que aconteceu no ambiente, é muito mais do que aquilo que está registrado. O que foi registrado foi para nossa edificação e conhecimento, e até para nosso estudo, né? O apetite de conhecer e entender o ambiente. Mas eles estavam observando. Diz que ali tinha um homem hidrópico. E diz que Jesus tomou a palavra, se dirigindo aos doutores da lei e aos fariseus, e fez uma pergunta. A pergunta que Jesus fez a ele foi se era lícito curar no sábado. E mostra que eles ficaram calados. E Jesus foi, curou o rapaz, o homem, e o despediu. E disse-lhes, ainda em forma de interrogação: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi, e não o tire logo? Mas eles, obviamente com a consciência muito pesada, nada podia dizer. E então, Jesus começou a falar em parábolas. Aí contou uma parábola ali aos convidados. E o interessante é que a parábola de Jesus, que Jesus contou com base naquilo que ele estava vendo. Porque até eu lembro que hoje as pessoas têm o hábito e o costume de dizer que é Jesus que mostra e que diz as coisas para as pessoas falarem ou fazerem, quando na verdade esquecem de dizer, ou não sei, para querer dizer que é mais espiritual do que outros, de dizer que fez por causa de observações, né? A gente geralmente faz as coisas com base em observações, né? Em observações. E Jesus estava observando, reparando como escolhiam os primeiros assentos.
E a partir dessa observação que ele fez, ele contou uma parábola para dizer àquelas pessoas que eles estavam agindo de forma equivocada. Eles podiam ser envergonhados por aquele modo que eles estavam agindo. Isso é um exemplo para a gente, né? Para a gente não sair por aí dizendo que Deus mandou eu dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, quando na verdade eu observei, né? Entendi e agora estou indo falar ou aconselhar, e não Deus que me mandou dizer ou falar, mas eu observei. E Jesus foi e contou a parábola. E depois que contou a parábola, se dirigiu ao que tinha convidado. E dizia, versículo 12, e dizia também ao que o tinha convidado, para que quando ele desse um jantar, não chamasse apenas os ricos, os parentes, né, ali, não chamasse aqueles a quem de alguma forma ele ia ser recompensado. E para ilustrar isso, depois diante de uma exclamação de uma outra pessoa que disse que bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, Jesus contou outra parábola que ilustrava justamente o ambiente em que ele estava. Veja, outra vez, observação. Aí ele contou a parábola da ceia, que foi muita gente convidado, mas aqueles que foram convidados não quiseram ir. Começou a dizer que não ia porque tinha um compromisso, porque isso, porque aquilo. E mostrou que ele mandou, isso fazendo a ilustração com o reino dos céus, mandou convidar todos, cegos, aleijados, pobres, a juntar e forçá-los a entrar para que a casa fosse cheia, porque aqueles que se excusaram, de modo nenhum, iria entrar. E olhando para todo esse contexto, ele agora conta a parábola do discípulo ou do discipulado, que por 3 vezes ele diz, 3 vezes nesse mesmo texto ele diz: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Isso no versículo 26, no versículo 27 e no versículo 33. Ele diz a mesma coisa e mostra as condições, né? O porquê não poderia. Quem não aborrecesse a própria vida, porque às vezes essa ideia de aborrecer parece ser fazer raiva ou alguma coisa desse tipo, né? Mas é porque quando a gente passa a conhecer Jesus, a gente aborrece a nossa vida por nossa inclinação pecaminosa. É uma coisa terrível, que a gente tem que ter nojo mesmo da nossa própria natureza, porque é natureza miserável mesmo. E a gente se aborrece justamente por conta dessa inclinação. E ele disse que quem não se aborrecer a si mesmo, até a sua própria vida, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, levar a cruz. E aí, hoje no Brasil, cruz não é símbolo de evangelho. Hoje no Brasil, arma é símbolo de evangelho, né? E há igrejas aí, pastores, ungindo armas, botando armas em rifa, fazendo arminha para apoiar políticos, né? Hoje no Brasil, símbolo de cristianismo é politicagem, é fazer política, é apoiar partido político e políticos que supostamente defendem o cristianismo, quando na verdade não defendem coisa nenhuma. E cruz está longe do cristianismo brasileiro. E Jesus disse que esse cristianismo, ou a pessoa que não adere à cruz, não pode ser discípulo dele. Aí ele contou 2 parábolas, né? Ou uma parábola com 2 aspectos. Que foi alguém que quisesse fazer uma construção, não primeiro se assentasse para fazer a conta dos gastos, se realmente tinha condição de concluir, e um rei, quando ia à guerra, se realmente tinha condição de enfrentar o exército inimigo.
E ele disse que assim como esses dois têm que avaliar se tem condição de ir de fato, aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que fazer essa avaliação se de fato está disposto a renunciar tudo por amor a Jesus. E ele disse que assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí ele conclui com aquela fala do sal, né, que é bem conhecida, e nós somos o sal da terra, mas aqui ele fala de um modo diferente. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Aí ele diz que não presta, e conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí olha que interessante. Há observações, tanto por parte daqueles que estavam próximos, né, os fariseus, eles observando Jesus, Jesus observando o ambiente, o contexto. Há perguntas, tanto Jesus perguntando como pessoas perguntando a Jesus, há exclamações, né, há todo um ambiente e um contexto que precisa se ser compreendido e entendido. E com a ajuda de Deus, a gente lendo, meditando, refletindo, a gente consegue compreender melhor todo esse ambiente e sermos edificados, deixar que a palavra de Deus penetre no nosso ser e a gente possa ser um com a palavra de Deus. Meu desejo é que Deus abençoe a todos, que todos possam pensar, refletir, meditar, desfrutar da maravilha que é a palavra de Deus, que é a estrada que conduz a Jesus, que é o Senhor dos céus e da terra, aquele a quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida de todos, pedindo a tua bênção. Todos nós, Senhor, pela sua palavra, possamos ser iluminados e que o seu Espírito Santo tenha liberdade de operar, falar, agir, instruir, corrigir, Senhor, em nome de Jesus. Faça assim. Glorifique o seu nome na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.